Cientistas, quando lhe deram um nome, usaram a palavra alucinação, porque essa coisa simplesmente não deveria existir. Em seu corpo havia 7 pares de espinhos afiados, como se estivesse espetado em uma grelha, mas estava vivo e viveu por 20 milhões de anos. Foi descoberto pela primeira vez em 1977 e os paleontólogos ficaram completamente chocados. Essa coisa era absurda demais. As costas cheias de espinhos. Nos espinhos cresciam garras e as garras ainda se moviam. Os cientistas pesquisaram por 30 anos até perceberem que estava tudo invertido. O que se pensava crescer nas costas eram, na verdade, as pernas. O que se achava que eram pernas eram os espinhos de defesa. Durante 30 anos inteiros, os livros didáticos do mundo todo imprimiram errado. Mas o mais assustador não é isso, é a sua boca. Um disco circular cheio de farpas voltadas para trás, que se prendia à presa como uma sanguessuga, sugando sangue. Há 500 milhões de anos, o fundo do mar estava repleto desse tipo de monstro. Corpo coberto de espinhos, boca cheia de ganchos, sugando tudo o que via. E ele tinha uma habilidade especial. Você nunca sabia para que lado ele iria rastejar, porque as duas extremidades eram exatamente iguais. Era impossível distinguir frente e trás. Nem mesmo os cientistas, depois de dissecarem por muito tempo, conseguiam encontrar onde ficava o ânus. Esse é o Hallucigenia, a criatura mais estranha da história da Terra, sem comparação. Mas você acha que acabou? O que realmente fez as pessoas entrarem em colapso veio depois. Em 2015, um cientista de sobrenome Shi utilizou um microscópio eletrônico para escanear novamente os fósseis e descobriu uma verdade ainda mais aterrorizante. Aquilo que havia sido estudado por décadas como sendo a cabeça, simplesmente não era a cabeça. Eram as vísceras, que após a morte haviam sido expelidas pelo ânus. Você não ouviu errado. Os maiores paleontólogos do mundo realizaram inúmeras conferências acadêmicas diante de um excremento de 500 milhões de anos. Escreveram centenas de artigos. Produziram milhares de modelos de museu, discutindo a estrutura do cérebro dele. Esse foi provavelmente o maior fiasco da história da ciência. No dia em que a verdade foi anunciada, toda a comunidade acadêmica ficou em silêncio coletivo. Isso significava que durante 40 anos, não apenas haviam invertido a parte de cima com a de baixo, mas também confundido frente e trás. A verdadeira cabeça estava na outra extremidade, minúscula, fina como um fio de macarrão, com um par de olhos simples capazes de perceber a intensidade da luz. E o mais arrepiante era sua boca, um triturador circular, cercado por anéis de pequenas lâminas afiadas que giravam como engrenagens. Qualquer coisa sugada para dentro era reduzida a pedaços. Esse tipo de alimentação é extremamente raro entre os animais modernos. Apenas alguns parasitas possuem estrutura semelhante. Imagine um verme de apenas 1 centímetro de comprimento, mas com uma miniatura de máquina de moer carne instalada na boca, rastejando pelo fundo do mar há 500 milhões de anos. Ao ver plâncton, sugava-o imediatamente, usando as lâminas na garganta para garantir que a presa entrasse, mas nunca saísse. A cena parece um pesadelo. O mais absurdo é sua estratégia de sobrevivência. No período cambriano, aquela era insana. Os mares eram dominados por criaturas como o Anomalocaris, de 2 metros de comprimento, o Opabinia, com 5 olhos, escorpiões marinhos e superpredadores inimagináveis. E o Hallucigenia, com apenas 1 centímetro, deveria ter sido facilmente devorado. Mas sobreviveu. A razão eram os 14 espinhos rígidos nas costas. Qualquer predador que quisesse comê-lo precisava antes pensar se sua garganta era resistente o bastante.
Era como uma almôndega coberta de palitos de dente. Parece apetitosa, mas quem teria coragem de morder? Esse sistema de defesa era tão perfeito que 500 milhões de anos depois, ouriços, porcos-espinhos e ouriços do mar utilizam estratégias semelhantes para sobreviver. Mas o aspecto mais assustador do Hallucigenia não é sua aparência, é sua posição na árvore evolutiva. Em 2014, cientistas descobriram que a estrutura de suas garras era extremamente especial. Cada garra possuía 2 a 3 camadas de cutícula sobrepostas como uma cebola. A nova garra crescia dentro da antiga e era substituída por muda. Essa característica é única na Terra. Apenas os modernos vermes veludo apresentam algo semelhante. Isso significa que os vermes veludo que hoje vivem nas florestas tropicais, lançando jatos de muco pegajoso, são descendentes diretos desse monstro de 500 milhões de anos. E os vermes veludo pertencem ao grupo dos panartrópodes, ancestrais dos artrópodes. Quando essa linha evolutiva é traçada, a verdade explode. O Hallucigenia pertence aos lobopodianos, que são ancestrais dos artrópodes. Hoje, mais de 80% das espécies animais da Terra, incluindo todos os insetos, aranhas, caranguejos e lagostas, podem rastrear sua origem até esse ancestral de aparência bizarra. Em outras palavras, quando você come um caranguejo na mesa, está comendo um parente distante do Hallucigenia. Quando uma barata corre pela sua cozinha, é um descendente dele passando para dizer olá. De um monstro marinho coberto de espinhos e com a boca cheia de farpas, evoluíram borboletas capazes de voar, aranhas que tecem teias e formigas que constroem sociedades complexas. Esse processo é um milagre e o Hallucigenia é o ponto de partida. Descobertas ainda mais estranhas continuaram. Ao estudar seus olhos, cientistas fizeram novos avanços. Embora simples, esses olhos já possuíam capacidade básica de percepção luminosa, distinguindo intensidade e direção da luz. Nos mares de 500 milhões de anos atrás, isso era uma enorme vantagem evolutiva, porque a maioria dos organismos ainda vivia praticamente às cegas. O Hallucigenia já podia ver o mundo. Mesmo com visão fraca, num mundo de cegos, o caolho é rei. Ele usava esses olhos para procurar alimento e evitar perigos, enquanto seus descendentes dominariam os mares por milhões de anos. Seus fósseis foram encontrados em locais igualmente dramáticos. O folhelho Burgess, no Canadá, e o biota de Xinjiang, na província de Yunnan, na China. Esses 2 lugares são considerados terras sagradas da paleontologia, preservando os fósseis mais completos de organismos do Cambriano, especialmente em Xinjiang, onde até tecidos moles ficaram preservados. Os cientistas puderam observar o trato digestivo, o sistema nervoso e até os restos da última refeição de animais de 500 milhões de anos atrás. Foi graças a essas condições excepcionais que a verdadeira face do Hallucigenia finalmente foi revelada. As descobertas de cientistas chineses reescreveram completamente a história evolutiva dos artrópodes. Nos últimos anos, a história do Hallucigenia continuou sendo atualizada. Novas espécies foram descobertas no biota de Guanshan. Parentes de 300 milhões de anos apareceram em camadas do período carbonífero. Até parentes ainda mais antigos, de 430 milhões de anos, foram identificados. Todas essas evidências mostram que a família do Hallucigenia prosperou por centenas de milhões de anos. Eles não foram fracassos evolutivos. Foram um dos projetos mais bem-sucedidos da história da vida na Terra. De alienígena a erro grotesco de interpretação, de estudar fezes achando que era cérebro, até a verdade que chocou o mundo, o Hallucigenia nos mostra que a ciência nunca é um caminho simples. Às vezes, pensamos ter encontrado a verdade, mas vemos apenas a superfície. Imagine aquele oceano de 530 milhões de anos atrás.
a luz do sol penetrando as águas rasas, inúmeros Alucigênia rastejando lentamente pelo fundo do mar. Com 7 pares de pernas flexíveis buscando alimento, 14 espinhos balançando na correnteza para alertar predadores. De repente, seu olho simples detecta movimento. Um plâncton passa flutuando. O Halucigênia abre sua boca cheia de lâminas afiadas. A sucção poderosa puxa a presa para dentro. As lâminas circulares garantem que não haja fuga. Tudo acontece em menos de 1 segundo. Limpo, preciso, brutal. Esse era o cotidiano de 500 milhões de anos atrás. Um mundo que mal conseguimos imaginar. E essa pequena criatura de aparência grotesca, com sua boca cheia de farpas, seu corpo sem direção aparente e sua anatomia que levou meio século para ser compreendida, deixou uma marca profunda na história da evolução da vida. Ela nos lembra que a evolução nunca segue o senso comum. Os projetos mais bem-sucedidos muitas vezes nascem das tentativas mais insanas. Há cerca de 500 milhões de anos, esse monstro de sorriso estranho parecia nos dizer que a verdade é sempre mais extraordinária do que a imaginação e que devemos manter para sempre o respeito diante deste mundo. Se você gosta de descobrir as histórias mais absurdas e fascinantes da ciência, já segue o canal para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like para apoiar esse tipo de conteúdo. Comente o que mais te impressionou nessa história e compartilhe com quem também ama mistérios do passado. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos revelando verdades que parecem ficção,